Olá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma advogada que fez uma virada de 180 graus na vida. Ela largou o esgotamento do mundo corporativo para encontrar a liberdade financeira. E a ferramenta que ela usou? Uma que muita gente acha super complexa: leilões de imóveis. Então, o que vamos ver aqui é uma análise de método, muito conhecimento e, claro, uma mudança de mentalidade decisiva. Bom, para entender essa história toda, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, o ponto de virada, o que causou a mudança. Depois, a gente entra na vantagem estratégica dos leilões. Em seguida, vamos decodificar o processo, o passo a passo mesmo. Aí a gente vê o lucro na prática e, super importante, como navegar e gerenciar os riscos. E essa frase da Natália Durval, a protagonista da nossa história, já diz tudo, né? O foco aqui não é só o resultado final, aquele glamour todo. O que importa é o processo, o trabalho duro, cada degrau que foi preciso subir para chegar lá. Então vamos lá para a sessão 1 e entender como tudo começou. É aqui que a gente conhece a história da Natália e aquela insatisfação na carreira que foi a faísca para ela buscar um caminho completamente diferente. A trajetória dela parecia aquela receita de bolo que todo mundo conhece. Se formou em direito, entrou no mundo corporativo, foi subindo na carreira, ganhando mais, só que o preço disso foi altíssimo. Um burnout daqueles bem sérios que a obrigou a pisar no freio e procurar uma saída. E antes dessa virada toda, o plano era o mais tradicional possível: comprar um apartamento com um financiamento de 30 anos. A perspectiva era essa. E com essa ideia na cabeça, a sensação que ela descreve é de estar, na palavra dela mesma, ferrada, presa financeiramente. E é exatamente aí que a gente chega na seção 2. É nesse ponto que a chave começa a virar com a descoberta dos leilões e dos benefícios que, de cara, saltaram aos olhos dela. O que mais chama a atenção e desperta o interesse nesse mundo é esse número aqui: a chance de comprar um imóvel com até 50% de desconto sobre o valor que ele realmente vale no mercado. Foi essa conta que mostrou para ela que existia sim uma alternativa muito poderosa ao modelo tradicional. E aqui a diferença fica muito clara. De um lado, o financiamento tradicional, com aquela dívida que se arrasta por décadas. Do outro, o leilão judicial. A proposta é outra: dar uma entrada de 25% e pagar o resto em até 30 parcelas. E o detalhe mais incrível: muitas vezes sem juros e sem precisar comprovar renda. Isso muda completamente as regras do jogo. E outra coisa que mudou muito foi o perfil de quem arremata imóveis. Antigamente, parecia um clube fechado de especialistas, né? Hoje, olha só, 70% são consumidores finais. Ou seja, gente comum buscando a casa própria ou um primeiro investimento. Com tudo digital, o acesso ficou muito mais fácil. Chegamos na seção 3, e aqui a gente entende uma coisa fundamental. Sucesso em leilão não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com estudo, com método, com diligência. O conhecimento, sem dúvida, é o maior ativo que se pode ter. Antes de sequer pensar em dar um lance, existe um checklist que é, olha, inegociável. Primeiro, definir o objetivo. Depois, devorar o edital, que são as regras do jogo. Em seguida, analisar a matrícula para fuçar todo o histórico do imóvel. E, por fim, calcular todos os custos, até os escondidos. Pular qualquer uma dessas etapas é praticamente pedir para ter prejuízo. E de todos esses passos, o tal do edital é talvez o mais importante de todos. Ele é o manual de instruções. É ali que está escrito como pagar, se tem dívida para assumir, tudo, absolutamente tudo sobre aquela oportunidade. Ignorar o edital é o erro mais clássico e mais perigoso. Muito bem, já passamos pela teoria, agora na seção 4 vamos ver como esse conhecimento todo vira dinheiro de verdade. Vamos analisar uns casos práticos, com números, para a coisa ficar bem concreta. Olha só esse primeiro caso. Um apartamento mais simples, perfeito para comprar e vender rápido. Foi arrematado à vista por 80 mil, mas valia 170 mil no mercado. Mesmo depois de botar na conta todos os custos com documentação e uma reforminha, o lucro líquido passou de 40 mil reais. Isso dá um retorno de quase 37% sobre o valor investido, numa única operação. Agora, se o primeiro caso já foi bom, se prepara para este aqui. É um exemplo claro do poder da alavancagem. Um imóvel de alto padrão que vale mais de 3 milhões foi arrematado usando parcelamento. O lucro líquido projetado aqui passa de 650 mil reais. Isso dá um retorno sobre o capital que foi de fato investido, à entrada, de mais de 90%. É um negócio impressionante para escalar os ganhos. Ok, a parte boa a gente já viu. Mas para ter a visão completa, a gente precisa falar sobre os medos e os desafios reais, né? Então vamos para a nossa última sessão, a sessão 5, para entender e gerenciar os riscos.
Essa é, com certeza, a pergunta que mais assusta quem está começando. A ideia de ter que tirar alguém de um imóvel parece um pesadelo, um problemão sem fim. Mas, acredite, existe uma estratégia muito eficaz para isso. A estratégia é bem pensada. Primeiro, uma abordagem humana, uma conversa, oferecendo até ajuda na mudança. Se não funcionar, aí o tom muda. Vem uma notificação extrajudicial, bem formal, explicando as consequências legais e os custos que a pessoa vai ter se continuar ali. Essa combinação de empatia no início com firmeza legal no final funciona muito bem e resolve a maioria dos casos de forma pacífica. O outro risco real, uma verdadeira armadilha, é o tal do usufruto vitalício. O que é isso? Basicamente é quando alguém compra o imóvel, é o dono no papel, mas não pode usar. A posse é de outra pessoa até ela falecer. É um problemão. Mas a boa notícia é que essa informação está lá na matrícula do imóvel. É algo que dá para identificar na análise. E agora, um toque de realidade que é super importante. Sucesso aqui não vem da noite para o dia. É um jogo de volume, de persistência. A verdade é que é preciso se preparar para analisar umas 30, 40, talvez 50 oportunidades para conseguir arrematar uma. A resiliência emocional aqui é fundamental. Mas quando essa uma arrematação acontece, o retorno pode ser espetacular. Olha essa comparação. Enquanto o mercado de ações tradicional pode dar um retorno de 8%, 9% ao ano, os leilões de imóveis feitos do jeito certo podem gerar retornos líquidos de mais de 30%. A diferença é gritante. Então, a grande mensagem que fica desta análise toda é bem clara. Isso aqui não é uma fórmula mágica para ficar rico rápido. É uma estratégia, um caminho metódico para construir patrimônio, mas que exige estudo, exige dedicação e exige trabalho. E a gente termina com uma reflexão. Essa transformação toda de uma situação de esgotamento para uma de liberdade foi construída com base em conhecimento aplicado, não em sorte. E aí fica a pergunta, se o conhecimento pode criar um caminho tão poderoso assim em uma área, que outros caminhos, que outras portas ele não poderia abrir na vida de cada um?